Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes do Naveira, Defensoria e Sistema Penal. Começamos hoje com mais um episódio. Aqui, Rafa Garcês, a gigante do reconhecimento pessoal, Gina Muniz, a gigante do sistema acusatório, e eu, um mero careca gordinho baixinho. Hoje nosso tema, Até gente, parece um gigante da criminologia crítica. é... Viu? Você sabe Viu? que eu não me coloco, eu não, primeiro que eu não me coloco como criminólogo, porque não tenho este nível de conhecimento. Eu tenho alfabetização criminológica, eu sei dizer qual é o pensamento de cada escolinha, essencialmente. Mas se eu tivesse que me colocar dentro de uma escola de pensamento, ou a uma que eu me alinho, não é a criminologia crítica puramente dita, não. Eu me alinho mais ao realismo de esquerda do que a criminologia crítica. É uma reformulação, enfim. Um dia a gente conversa um pouco mais sobre isso. Hoje, nossa conversa, porém, é sobre acordo de não persecução penal. Mais um estrangeirismo, mais uma importação acrítica que a gente fez para o nosso sistema, né, Rafa? Fica Ó, essa... Gina, só para Gina... avisar que Gina is in the court. É, É assim que se fala? pois é. Ajuda aí, já que Mais a um... gente está importando, né? Pois é. Né? Esse daí seria o quê no sistema americano? É o plea deal, Bem, ou plea bargaining, né? Ah, gente, olha, Gina, olha esse inglês, Gina. Gina está ainda calada aí, se concentrando. É o nosso Lorde. Bora lá, bora parar Então, de enrolar vamos para a gente entrar lá, no senão nosso a gente conteúdo. fica fofocando aqui e É, os nossos ouvintes, acho que eles gostam, né? Mas vamos ao que interessa, né? Porque semana que vem é o nosso episódio final especialíssimo, mas vocês só saberão semana que vem. inclusive, eu acho que eu vou colocar esse episódio nosso no YouTube. Não vai ser uma transmissão ao vivo, né, mas eu acho que já dá aí para quem quer ver nossos belos rostos. Acho que já Então é vou legal, me né? maquiar, hein? Não precisa. Mas então, o ANPP, importação à crítica, porque fica aquele conflito esquisito, né, do nosso princípio da obrigatoriedade da ação penal, da indisponibilidade. Paralelamente, a gente já tinha alguns institutos semelhantes, que era a transação penal, suspensão condicional do processo, que meio que relativizavam já isso. Mas hoje eu queria tratar um tema um pouco mais específico. Vocês têm visto algumas decisões do STJ, porque claro, né, que isso ia acontecer. Quando você exige a confissão da pessoa, o órgão acusatório Confissão começou... circunstanciada, diga-se de passagem. É, o órgão acusatório viu que aquilo era um manancial de elementos de prova ou elementos de informação, aí, enfim, né? Muito grande, né? Não só da confissão, como até potenciais delações. E aí começou a discussão, qual seria o posicionamento processual da pessoa que faz ou não faz o ANPP. Recentemente saiu um julgado bem legal se não me engano, da quinta turma, falando o quê? Que aquele que faz o acordo de não persecução penal não pode ser ouvido como testemunha durante o processo. Isso é, de fato, muito interessante, né? O que acontece com a NPP? A pessoa deixa de representar, deixa de ser um ator naquele fato, não deixa, ela pode ainda compartilhar o conhecimento que tem sobre o fato durante o processo, no caso, se tiver um corréu, naturalmente, né? Não um processo próprio. E aí o ministro Joel Ilan, acompanhado pelos demais, entendeu que não pode ser ouvido como testemunha, mas que pode ser ouvido como informante, não havendo impedimento para que ele seja ouvido como informante. E fica uma questão muito interessante, né? Porque, assim, a gente já bateu até nesse tópico. A pessoa confessa, como já destacou a Gina, ela confessa porque ela tem uma contrapartida, não necessariamente porque ela praticou o delito ou tem conhecimentos reais. O que interessa formalmente é que ela confesse.
até mesmo se ela tiver negada em sede policial. Se ela confessar para o promotinha, a NPP é válida. E aí você vai e ouve essa pessoa durante o processo, vai prejudicar o direito de uma outra pessoa, um corréu, que não fez o ANPP, que manteve a sua narrativa de inocência, ou enfim, de outro tipo penal, com algo que já não é mais submetido a uma análise aprofundada. Qual que é a qualidade deste depoimento? Porque dizer, não, ele é mero informante, na minha opinião, é absolutamente irrelevante. Não presta compromisso. Caguei, né? Para o juiz, para aquilo influenciar o convencimento do juiz, isso é indiferente. Não trabalhamos com prova tarifada, né? A qualidade epistemológica das informações prestadas por um informante ou por uma testemunha, me parece que isso é um tópico que deve ser aprofundado, porque no nosso panorama normativo de hoje, não tem diferença. Não tem. Até porque já tem julgado do STJ no sentido de que o informante pode ser preso por falso testemunho. Então, assim, né? Primeiro a gente tem que estabelecer uma diferença qualitativa entre o conteúdo trazido no depoimento de um informante e o conteúdo trazido no depoimento de uma testemunha, para depois falar, não, ele pode ser informante, mas não pode ser testemunha, porque do jeito que está não faz diferença. E sabe o que eu acho, Fernando? Um problema que a gente pode pensar, né, no nosso sistema, que a gente sabe que, às vezes, tem a caixinha de maldade, é você condicionar o acordo entre as condições que aquela pessoa vá à audiência do Correio, que não aceitou o acordo, e que ali, de alguma forma, produza as provas, né, contrárias a esse outro réu, nos casos de coautoria. E depois eu queria comentar, né, puxando o brasa para o nosso ministro favorito, meu e da Gina, do STJ, o ministro Rogério Schett, que Não é o ele... Ribeiro Dantas? Não, é o ministro Rogério Schett. Schett Cruz. Que a gente é fã Nós também absoluta. somos fã de Ribeiro Dantas, mas a gente tem um fã-clube declarado. O Rafa é a fã-clube diretora, eu sou a vice. Se eu falar que quero ser a diretora, eu acabo a amizade com o Rafa. Então, tem que ficar nesse cargo de vice. Tem um desembargador convocado Não, que eu não parece que sou está diretora saindo de agora, que nada, vai eu fazer... sou presidente do fã-clube, tá? Por favor. Presidente. Presidenta do Presidenta Rafa H6. Exatamente. Tem um desembargador agora que era convocado, que parece que está saindo já e vai fazer uma pena, o é o Olindo Olindo de Menezes. né? Puta, Muito cada bom. voto maravilhoso Vai também. fazer falta demais. Até hoje eu estou sentida da aposentadoria de Celso de Mello lá no STF. E aí, não sei se você quer falar mais, Fernando, que eu queria falar desse julgado, porque eu acho que ele abordou muito bem essa questão até de dividir o que seria a colaboração premiada do ANPP, e nesse julgado ele falou que, mas aí também era uma delação assim extraprocessual, né? Foi no ANPP. Houve a delação no ANPP e ele não admitiu essa prova para condenação, e é um julgado muito interessante. Não sei se você quer comentar mais, depois eu falo desse Não, caso. Rafinha, pode falar, por favor. Então, esse julgado aqui, o habeas corpus 756-907 de São Paulo, né, que foi da sexta turma, e também a votação por unanimidade, é um acordo, né, com voto por unanimidade do Antônio Saldanha Palheiro, Olinto Menezes, Laurita Vaz e também que a gente gosta muito, Sebastião Reis Júnior, né, e da relatoria, ele deixou bem claro Sebastião isso. também é muito bom. Que essa confissão é uma prova extrajudicial e retratável também, vamos dizer assim, e que não teria um estándar probatório suficiente para condenação. Então, se o celebrante, eu estou aqui mais ou menos falando, não figura no polo passivo da ação penal e a confissão formal ali não pode ser utilizada contra ele, né, na seara criminal, enquanto não descumprir esse negócio, com mais razão essa prova também carece de aptidão probatória para subsidiar a condenação de coautor do mesmo fato delituoso que teria sido aí delatado. E aí ele fala que é isso. No ANPP, né, ele não tem como condição essa
necessidade de delatar outros participantes. Então, não faz sentido isso, né? E é, também estabelece, naquilo que a gente já falou aqui, também da ausência do direito ao confronto, porque como esse, no caso aqui, esse celebrante do ANPP foi ouvido só em sede ANPP e foi utilizada a delação dele para fins de condenação desse corréu, falou que a gente não tem como contraditar essa prova, né? Porque ela é produzida só ali no junto ao Ministério Público e que isso violaria o artigo 155 do CPP e também a paridade de armas. Então, foi um voto assim muito interessante e que ele fez essa distinção aí, né, que no ANPP não é condição do negócio jurídico pré-processual delatar outrem como corresponsável por crime. Bastaria essa confissão formal e circunstanciada da infração penal pelos anuentes do acordo. Então, nesse caso aqui, o MP extrapolou, coletou uma delação, jogou, denunciou esse coautor, e aí o STJ, né, por unanimidade, nesse caso, falou: não, essa prova aí não supre os requisitos mínimos, tanto de estándar probatório, porque não foi produzida em juízo, não cumpre, portanto, o artigo 155 e fere a paridade de armas, porque foi só colhida pelo Ministério Público. Então, achei também bem interessante para complementar essa situação. Cara, mas é só o que faltava, né? É só o que faltava. O MP tem uma tara por delação que parece que nunca estudou história mínima. Vocês, não sei se vocês já leram, ou pelo menos assistiram o filme As Bruxas de Salem, é uma peça, né? Enfim. E ali a temática central é a delação, né? Porque além, claro, da caça às bruxas, etc., o pano de fundo, mas o motivo central são as delações. E essa história de querer forçar a delação, teve algum outro lugar que teve disso, não? Onde é que eles prendiam preventivamente alguns investigados, meio que para forçar a delação? Era Lava alguma coisa? É Eu não lá no lembro. Peru, a Lava Jato do Peru. Não é essa, não? Tem Não, lá no acho que Peru foi uma na Lava Suécia, Jato. porque aqui no Brasil não aconteceria esse tipo de coisa, né? Eles não iam prender querendo forçar a delação. E depois, Jamais. para Não dá deixar bem certo, claro simplesmente aqui, que os errado. tribunais superiores deixaram claro que nenhuma condenação poderia ter como base exclusivamente a delação. Então, Imagina uma delação em ANPP, mas é só o que me em faltava mesmo, né, ANPP cara? ou uma delação com a pessoa presa, né? Aquele Pois é. negócio, né? Então, Passarinho só canta na gaiola. Passarinho preso canta melhor. é, É, até tem já que a gente começou falando de criminologia, né? Tem um autor norte-americano, ele chama John Pfaff. E entre as diversas análises sobre encarceramento em massa e as razões do encarceramento em massa, ele tributa ao plea bargain nos Estados Unidos e o excesso de poder concedido aos membros da acusação, né, lá os DAs, uma grande parte desse encarceramento, porque com essa alteração deles, na verdade, quem exercia mais poder era o Ministério Público, né? O Ministério Público não, mas enfim, o órgão acusatório deles, mais até do que os juízes. E isso acabou, claro, o poder dentro do processo reflete em poder financeiro, em poder real. E isso acabou subindo a cabeça deles e abusaram muito dessa possibilidade de acordo, colocando muita gente na cadeia que não era para lá estar. Então, o acordo penal é algo que deve ser tratado com muita cautela, porque não existe paridade, não existe. É um momento processual de extrema fragilidade do investigado, é uma vulnerabilidade imensa, onde muita gente aceita qualquer coisa só para não ser nem denunciado. Eu costumo Por... dizer, sabe, Fernando, que às vezes o acordo de não persecução penal é quase um acordo de adesão penal, Mas é justamente exatamente por isso. isso. perfeito. Antes da entrada do pacote anticrime no ordenamento jurídico brasileiro, né, o epicentro da ação da culpa era lá na audiência de debate, instrução e julgamento, a ocasião em que a defesa técnica já estaria firmada. E o ANPP, ele deslocou essa discussão da culpa,
para a fase pré-processual, onde não existe obrigatoriedade de defesa. Então, para se falar em acordo, a gente tem que ter a ideia de que são duas partes que estão igual condições de propor, e não é o que acontece no ANPP. Em regra, nós temos o Ministério Público com trunfos e aquele acusado sem trunfos. É bem verdade, a lei obriga que ele esteja naquele momento assistido por uma defesa técnica, mas essa fase investigatória, nós sabemos que a defesa técnica ainda é frágil no Brasil, nós sabemos que a realidade da investigação defensiva no Brasil ainda é incipiente, então, muitas vezes, o que acontece é um verdadeiro acordo de adesão penal. Você não pode questionar as cláusulas, não pode questionar nada. Eu já tentei, às vezes, conversar para falar, não, pelo menos parcela essa obrigação pecuniária aqui e os caras se recusarem. Por quê? Porque se ele propuser ação penal e perder, ou, no caso, se o acusado for absolvido, qual a consequência? Zero. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Qual a consequência de uma pena menor do que aquela que ele queria originalmente? Zero. Nenhuma. Na verdade, ele vai estar cumprindo a obrigação dele em denunciar, não é uma escolha dele. Então, não há barganha. E se não há poder de barganha de uma das partes, não é acordo, é imposição, é o que você falou, é um termo de adesão. É igual comprar um ventilador nas Casas Bahia e achar que você pode negociar os termos da garantia. Não pode, não pode, você vai se lascar, vai ser do jeito que eles querem e acabou. E deixa eu, só para complementar, não juridicamente, é muito interessante que você falou do superencarceramento americano e das condições aí dos acordos de não persecução lá. A 13ª emenda, não sei se vocês viram no Netflix. Muito bom, muito bom. É um filme imperdível para quem quer entender um pouquinho o sistema americano e ver com uma visão crítica, né, o acordo de não persecução. Eu acho que a nossa sorte é que, pelo menos no Rio, o Ministério Público ainda não é tão simpático. Eles acho que ainda não perceberam o poder que eles têm nas mãos, né, com um acordo de não persecução. E eu tenho a sorte, no meu caso, de trabalhar com um promotor muito consciencioso, então, realmente, você tem que ver se é caso de arquivar. Se não for caso de arquivamento, aí você terá a propositura de um acordo de não persecução. E não qualquer ação, qualquer situação que, às vezes, nem tipicidade tem, a propositura, né, desse acordo para situações completamente arbitrárias, como a gente viu com a transação penal no que se transformou, na suspensão condicional do processo, a gente já comentou isso, né? Então, é um instrumento que, sendo bem utilizado, pode trazer bons frutos. Eu, como defensora, em vários casos, acho que é super válido fazer o acordo de não persecução penal, mas temos que perceber que, por vezes, ele é utilizado sem que haja uma análise prévia dos requisitos mínimos acerca daquela conduta do agente que está sendo ali investigado. Pois é. Então fica aí nossa reflexão, muita cautela. Eu não falei o número do julgado, né? Eu tenho mania de falar que existe um julgado e não citar, mas é o agravo regimental em RHC número 144641, tá? Foi julgado outro dia, a ementa é bem recente. Não a ementa, né? A publicação do julgado no STJ é bem recente. Vale a pena a leitura. Então, acho que é isso, né, minha gente? Fica aí, isso. semana que vem tem muita coisa boa ainda semana vindo. Que vem, Papai Noel passa na veia. Aguardem. Pois é, Papai Noel vai aparecer. Você vai se vestir de bom velhinho, Fernando? Eu sou velhinho e eu sou bom. Então, assim, eu velhinho estar não. vestido, já estou de bom velhinho. É isso, gente. Então é Hoje isso aí, foi na na correria. veia, minha gente. Na Na veia. veia.